Galerinha, na aula de hoje o papo é sobre regência verbal, a parte 2, por quê? Em aula anterior, nós conversamos sobre transitividade, né, dos verbos, revisamos quando um verbo é transitivo, intransitivo, verbo de ligação. E o importante é a gente estar ciente de que regência verbal é tratar, é trabalhar a transitividade dos verbos. Só que nós vamos pegar verbos especiais, tá? Então é isso que nós vamos abordar em 2 aulas de regência verbal. Bora lá! Gente, a regência verbal se caracteriza justamente por envolver 2 passos básicos. Primeiro, reconhecer se o verbo requer ou não requer um complemento. Por quê? É a partir disso que você vai identificar a transitividade, se ele requer um complemento, se é com preposição ou sem preposição, como é que é a relação entre o termo regente e o termo regido, né? Então, é identificando a transitividade do verbo que você já caminha para saber a regência verbal. Na verdade, um assunto está conectado ao outro. Não se estuda a regência verbal sem saber transitividade, entendeu? É basicamente uma retomada de transitividade verbal. Porém, aqui nós vamos trabalhar com casos especiais. Olha só, é importante a gente começar também lembrando, sondando uma coisa que eu acho interessante no nosso cotidiano. Os verbos, gente, eles não precisam, prestem bem atenção, eles não precisam ter uma regência amarrada, uma única transitividade. Pode ocorrer de um verbo ter mais de uma transitividade ou não. Isso realmente vai da natureza de cada verbo. Às vezes, eu tenho um verbo que a gente acha, inclusive, que ele tem só uma transitividade. Ó, pegue, por exemplo, o verbo comer. O verbo comer. Você deve estar pensando aí. Eu comi um bolo. Beleza. Nessa frase, ele é VTD. Eu comi o quê? Um bolo. Verbo transitivo, porque pediu um objeto. E o objeto não veio com preposição. Transitivo, direto. Mas se você dissesse a frase, eu comi muito hoje. Perceberam que eu não botei objeto? Eu só tenho o verbo acompanhado de 2 advérbios, de 2 adjuntos adverbiais. Muito, que é de intensidade, e hoje, que é de tempo. O que é que aconteceu, portanto, nessa segunda oração? O verbo comer está intransitivo. Vejam que ele mudou a regência, mas ele não mudou o sentido. Não, nem todo verbo precisa mudar o sentido ao mudar a regência. Alguns sim, outros não. E claro que vai haver aqueles verbos que só vão ter uma transitividade e prio. Então, o que você precisa realmente é tirar da sua cabeça que todo verbo só pode ser A ou B. E você vai decorar e vai saber tudo. Não, tá? Você tem que analisar a oração. Pode ser que eu coloque um verbo que você nunca tenha visto na vida. E aí? Aí você vai pegar e vai analisar a oração, o comportamento dele ali. Veja aqui, por exemplo, o verbo apresentar. Ó, hoje eu vou apresentar um trabalho. Vou apresentar o quê? Um trabalho. Aí ele está transitivo direto. Um trabalho é o objeto, certo? Transitivo direto e indireto. Hoje vou apresentar um trabalho ao professor. Eu vou apresentar um trabalho a quem? Veja que agora eu tenho 2 complementos. Um com a parte, com a preposição, né? Ao professor, a preposição a aqui, certo? Deixa eu pegar aqui o meu apontador. E aqui, olha só, eu vou apresentar algo. Então, agora eu tenho 2 complementos. Esse verbo mudou a transitividade. Não mudou o sentido, mas mudou a transitividade. Intransitivo e ainda pronominal. Ele se apresentou ou ele apresentou-se timidamente. Vejam que aqui, né, você mudou a transitividade. Eu não tenho objeto. Timidamente é adjunto adverbial de modo, entendeu? Então, meu verbo já mudou. E aqui, ele como transitivo indireto,
na construção dele pronominal, ele apresentou-se a todos os convidados, né? Ele se apresentou a quem? A todos os convidados, tá bom, gente? Então, vejam, isso é interessante. Você pode ter um verbo, né, que vai transitando, mudando a sua regência. E não necessariamente precisa mudar o seu sentido, ok? Então, essa é a primeira dica da aula de hoje. Vamos lá, continuando. O nosso cotidiano é recheado de probleminhas, de casos, tá? Com regência verbal, gente. Por exemplo, os verbos ir e chegar são dois verbos bem comuns de no dia a dia nós falarmos de um jeito, certo? Mas a gramática dizer que é de outro, certo? Então já se liga aí, porque na aula de hoje nós vamos abordar justamente o quê? Esses desvios comuns, que o cotidiano chama para um jeito e a gramática chama para outro. O que está acontecendo, Figots? Fui no médico, preste atenção. Fui no médico semana passada para operar meu nariz. Ele recusou, porque disse que nunca usou uma britadeira. Oh, tadinho do meu personagem. Gente, foca aqui no segundo quadrinho. Vejam que havia um contexto informal dos amigos conversando, né? E aí essa informalidade puxa a informalidade para a regência. A regência do verbo ir está inadequada, tá certo? Eu fui ao médico e não eu fui no médico. O verbo ir, ele precisaria vir acompanhado da preposição a e não da preposição em, certo? Essa é a regência dele. Então, quem vai, vai a algum lugar. Agora, Kelly, não é bem verdade que eu posso ir para? Pode. Porém, o emprego do para é um caso especial, que é muito incomum no dia a dia. Para você usar o para com o verbo ir, você precisa ir àquele lugar para ficar, tá certo? Você não vai retornar. Então, imagine um contexto em que você vai morar, residir em outro lugar e não voltará mais para sua terra natal. Então, vou para a Alemanha fazer meu doutorado. Veja, você vai ficar lá pelo menos 4 anos de sua vida? Você pode dizer que vai para a Alemanha. Agora, se você fosse de férias, vou ao, vou ao Maranhão nestas férias. Observem que você vai só ficar um período, né? E depois retorna para casa. Então, no dia a dia, você usa mais essa questão do ir e vir, ir e vir. Por isso que a gente usa mais a preposição a. E o para acaba se tornando um contexto mais específico, beleza? Há também uma outra colocação que as pessoas tendem a usar, né, no dia a dia de um jeito e a gramática pede de outro. Violência aumenta em São Paulo. Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Meus amores, vejam bem. Quando ele coloca chegar em casa, isso aí a gente fala, Kelly. Eu falo, vocês falam, todos falamos no nosso dia a dia, né? É comum, já está arraigado ao cotidiano, né? A essa nossa forma de falar rotineira. Mas a gramática não aceita essa regência. Para a gramática, o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar. Então, o meu personagem deveria ter dito chegar a casa. Conseguir chegar à minha casa, para ficar menos estranho, por exemplo. Então, o verbo chegar pede a preposição a quando indicar lugar, tá certo? E o verbo ir também. Você vai a, você chega a. Tá certo? Então, nada dizer, cheguei no colégio, cheguei ao colégio, beleza? Isso é para indicações de lugares, ok? Vamos lá. Lembrar e esquecer. Existe outro babado com esses dois verbos. Vejam bem. Lembrar e esquecer, gente, eles têm uma regência que é bem interessante. Eles podem, ora, ser verbos normais, não pronominais, tá certo? O que seria um verbo pronominal? É aquele que vem com a partícula pronominal, um pronome oblíquo, agregado a ele.
Então, o verbo poderia ser lembrar-se e poderia ser esquecer-se, tá? Ele pode ser pronominal ou não. Só que na hora que a gente usa ele como pronominal, ele vai ter uma regência. Na hora que ele não é pronominal, ele tem outra regência, certo? Olha a tirinha. Cara, faz dias que estou para te falar de um filme, mas não consigo lembrar o nome. Não lembro de nada. Percebam que aqui ele usou o verbo lembrar, não pronominal. E aqui também. Só que aqui ele não botou preposição e aqui ele colocou. Eita, qual é a correta para a norma culta, Kelly? Pois é, vamos terminar a tirinha. Não lembro de nada. Atores, diretor, não sei o que é isso. Pode ser amnésia? Esse mesmo! Cara, você já viu? É fantástico, tem umas cenas... E ele comendo e falando. Então, olha só. O verbo lembrar, meus amores, quando ele é um verbo normal, sem ser pronominal, só a forminha dele aí, como vocês estão vendo, ele é VTD. Então, você pode até anotar aí. Quem lembra, lembra algo, certo? Para ele pedir a preposição de, feito que está aqui no segundo quadrinho, ele teria de estar pronominal. Quem se lembra de algo. Sabe como foi que eu gravei? Lá na minha época de escola, eu gravei assim, ó. Na hora que eu boto a preposição, eu boto o pronome. Na hora que eu tiro o pronome, eu tiro a preposição. É bem fácil, entenderam? Ou seja, se você puser a preposição, você bota o pronome. Então, o segundo quadrinho, para ficar adequado, deveria ser não me lembro de nada, ok? Então, vejam aqui esse quadrinho para vocês visualizarem o que eu estava falando. Não consigo lembrar o nome. Não consigo me lembrar do nome. Perceberam? Então, não está adequado você usar a preposição sem colocar o pronome oblíquo. Colocou a preposição, coloca-se o pronome. O verbo tem que virar pronominal, tá? Não lembro nada. Não lembro nada. Não me lembro de nada. O que você não pode é botar a preposição e não pôr o pronome. Os dois precisam caminhar juntos, ok? Fico atento. Olha aí. Aqui você tem agora um quadro resumitivo que traz justamente o que eu acabei de colocar também para vocês. Vejam, o caso número 1, de trazer algo à memória, de recordar, foi justamente o que a gente abordou, certo? Agora, guardar, reter na lembrança, ele pode também ter essa colocação. Então, 1 e 2 foi o que a gente trabalhou, ok? Informar sobre ou prevenir. O professor lembrou os assuntos de que a prova será na próxima semana. Eu posso ter o verbo com sentido transitivo direto e indireto. A gente usa isso aqui no dia a dia, perceberam? O professor lembrou os alunos de algo. Isso também pode ocorrer. Agora, no português brasileiro, o número 4 não é usual. Por isso que vocês não vão ver contemplado em nossas provas, certo? Por isso que vocês não vão ver contemplado em nossa prova. Ou nas provas de vestibulares, tá certo, gente? Então, vale a pena lembrar aí que os casos 1 e 2 estão ligados àquela questão do verbo ser ou não ser pronominal. E que o caso número 3 é um caso que a gente usa também no dia a dia. E veja que o verbo pode ser transitivo direto e indireto. E o 4 a gente não usa aqui no Brasil, tá bom? Então, fica despreocupadozinho com ele. Ok, galera? Beleza! E o verbo esquecer? O verbo esquecer, gente, ele tem a regência, né, até certo ponto parecida com a do verbo lembrar. Por exemplo, quando você pega esquecer, prestem bem atenção, certo? Esquecer no sentido de, perdi a lembrança, não consigo lembrar aquele fato específico, tá bom? Então, nesse caso, você vai ver que o verbo pode ser VTD, não esqueci a prova, e ele pode ser VTI se for pronominal. Olha aqui, ó.
Não me esqueci da prova. A mesma coisa que a gente falou. Se você colocar a preposição de, você vai colocar o pronome. Se você retirar o pronome, você retira a preposição. Eu esqueci o seu nome. Prestar atenção? Eu esqueci o quê? O seu nome. Mas se eu falasse, eu me esqueci, eu teria que botar a preposição de. Eu me esqueci do seu nome, tá? Se você também usar o verbo esquecer no sentido de abandonar, esqueça o cigarro, não é? Nesse caso, ele é VTD. Por que não pode ser pronominal? A gente não usa o verbo esquecer pronominal com esse sentido de abandonar, só por isso. Então, ele fica sendo só VTD, tá? O outro sentido, ó, o terceiro, desaprender, perder um conhecimento. Veja que a gente também não tem o hábito e não usa como pronominal, então ele fica só VTD. Estão percebendo? Com o passar dos anos, esqueci toda a gramática do francês, certo? Se você quisesse, até faria, né? Ele pronominal. Com o passar dos anos, eu me esqueci de toda a gramática do francês. Não é algo muito convencional, entendeu? Ou seja, é mais comum e a gramática, inclusive, né, coloca aí essa orientação de você usar só como VTD. Ou seja, você traria ele ao pronominal apenas no caso 1. Na prova, vou ser bem sincera com vocês. O que mais vai aparecer em vestibular é você saber essa questão do pronominal. Se colocar o pronome, coloca a preposição. Tanto para o verbo lembrar como para o verbo esquecer, porque são as coisas mais usuais, gente. Vestibular trabalha mais com isso, entendeu? Não achem que eles vão ficar nos vestibulares atuais pegando exceções das exceções. Isso não é mais um perfil, nem nos vestibulares tradicionais, certo? Podem ainda aparecer em concurso público, alguma pegadinha nesse sentido, mas aí o trabalho com concurso público tem outro viés. Então, para caráter, né, de vestibular, eles trabalham os casos mais básicos, específicos e necessários para a sua formação, beleza? E o último caso de sair da lembrança é similar àquele do verbo lembrar. O tópico 4 também não é usual no português do Brasil, tá bom? Então, ele não é muito frequente, há um uso mais restrito ao uso literário, não é frequente no português contemporâneo, logo, eu me preocuparei, então, somente com os 3 casos iniciais, tá bom, gente? Bora lá! Saindo de esquecer e lembrar, caímos agora nas amarras do verbo preferir, que também no nosso dia a dia nos pega algumas peças, né? Ele deixa a gente aí com a pulga atrás da orelha. Eu oro, pois prefiro as marcas nos meus joelhos do que feridas no meu coração. Isso é o que a gente falaria no dia a dia. Porém, a gramática diz que não. Você não usaria o verbo preferir com esse do que, tá, gente? Você iria usar com a preposição a. Você prefere uma coisa a outra e não do que outra. Vejam um exemplo abaixo. Prefiro qualquer coisa a que? A abrir mão de meus princípios. Então, cuidado. O verbo preferir não admite esse do que. E por que a gente comete esse desvio? Porque ele é tão comum. Sabe por que a gente comete esse desvio? Porque a gente troca com o verbo gostar. O verbo gostar é que usa o do que. Eu gosto mais de cinema do que teatro. Aí está adequado para o verbo gostar. Você pega, tira gostar e bota preferir no lugar. Aí vai cometer 2 desvios. Eu prefiro mais cinema do que teatro. Nesta frase agora tem 2 problemas. Você usou preferir com advérbio de intensidade, prefiro mais. Está inadequado para a norma culta. Por quê? Porque o verbo preferir significa gostar mais. Ele já está implicitamente agregado desta intensidade. Então, não se usa com o verbo preferir nenhuma forma de intensidade. Eu prefiro 1000 vezes. Meu amor, se você não pode dizer eu prefiro mais, quanto mais vais dizer
eu prefiro 1000 vezes, né? Não vai. Ninguém vai colocar aqui isso, beleza? Então, atenção, fica atento. A forma adequada com o verbo preferir é para usar a preposição a e não do que. Não troque com o verbo gostar, tome cuidado. E não pode, e não deve, e não vai usar também formas de intensidade junto a ele. Beleza? Então já se liga. Tenta empregar isso no teu cotidiano, tá bom? Kelly, eu sempre preciso utilizar o verbo preferir com os dois complementos. Isso depende também do contexto, presta atenção. Se alguém chegou e perguntou a você, Kelly, você gosta de leite ou de café? E aí você diz assim, eu prefiro leite. A sua frase agora tem o verbo preferir como VTD. Eu deixei o contexto, tá? Falar por mim de que eu não gosto de café, tá? Ou seja, eu prefiro leite. Mas se ninguém tivesse feito essa pergunta para mim, estaria meio ilógica, né? Eu não poderia chegar e dizer assim, eu prefiro leite. A quê? A café. Então, veja que também, se você estiver respondendo em um contexto que já te pediram para escolher, você pode usar o verbo preferir como VTD, tá bom? Só VTI pode? Não, aí não tem lógica, né? Você só botar o objeto indireto, que é a coisa preterida, não pode, beleza? Então, fica aí mais uma dica para vocês. Vamos lá, que ainda não acabou. Namorar. Eita, esse daqui a gente já incorporou, certo? Nosso cotidiano, todo mundo diz namorar com. Quem namora, gente, não namora com, namora alguém. Esse verbo é VTD. Ué, eu não posso dizer eu namoro com fulano, com fulana. Não, para gramática não, certo? Eduardo namora Mônica. Não é para dizer que Eduardo namora com Mônica, certo? Então, cuidado. Para os verbos como paquerar, né? Assim como o namorar, é a mesma coisa. Ele é VTD. E interessante é que, se você usar o paquerar, você não bota a preposição. Eu paquerei com fulano. Você diz, eu paquerei fulano, né? Então, com o verbo namorar, tem que seguir a mesma linha de raciocínio. Quem namora, namora alguém e não com alguém, ok? O cotidiano incorporou, mas a gramática ainda não. Se liga! Então, galera, obedecer e desobedecer, tá certo? Viria aí como um acréscimo a esses casos, né, que nós estamos trabalhando. Então, você pode dizer assim, ó, obedecer a alguém ou a alguma coisa, tá? Não esquece nunca de colocar a preposição a. O bom motorista obedece às leis do trânsito, ok? Tem que ter a preposição, porque tem a crase, já se ligue. Quem obedece, obedece a, mais o artigo as. Juntou, apareceu a crase, porque é a contração da preposição com o artigo. O acento grave marca essa união, ok? Simpatizar ou antipatizar. Esse daqui, o pessoal no dia a dia, acha, né, de usar sem com a preposição com, mas colocando como pronominal, só que ele não é pronominal. Ele não tem aquele pronomezinho feito pode ter o verbo lembrar e o verbo esquecer. Cuidado, não é para dizer simpatizo-me. Não existe isso, não existe isso. Você simpatiza com algo, né? E não você se simpatiza. Vê que coisa estranha, né? Então, simpatizava com a ideia, simpatizei com ele. Por sinal, tá? Faz aí uma correção, porque a ideia não tem mais esse acento, ok? Olha só, então você simpatizava com, você simpatiza com. Não, não pode. Eu me simpatizo com ele. Não tem esse pronome aí, hein? Cuidado, fica de olho, fica atento. Ok, gente? E olha aí, o verbo assistir, galera. Esse verbo realmente é uma pegadinha. É o último verbo da
aula de hoje da gente, certo? Mas não por isso ele é menos importante. Ao contrário, ele nos fará, né, pensar, refletir bastante. O primeiro emprego cotidiano que nos provoca, né, divergência em relação à gramática é no sentido de ver. Olha aí, tentando esquecer a COP, Brasil versus Turquia, 2002, né? Meu Deus, perdi a hora e não assisti o jogo. Não me digam quanto foi, não quero saber. Possivelmente isso aqui é alguma piada, eu não lembro, não é o que aconteceu com o Brasil versus Turquia, mas acredito que o Brasil deva ter perdido, hein? Olha só. E não assisti a quê? Ao jogo. Para o dia a dia, as pessoas não têm o hábito de botar a preposição a, com o sentido de ver. Mas é isso que a gramática pede. Ou seja, a minha personagem deveria ter dito assim, e não assistir ao jogo. Nós usamos sim a preposição no cotidiano, nessa informalidade, nesse dia a dia. Mas você precisa lembrar, na hora de fazer a prova do vestibular, de fazer um texto formal, que é sempre para botar a preposição a. Está falando num contexto formal, certo? Não precisa ser só na escrita. Cuidado, se policie. Ó, assistir. No sentido de ver, foi o que a gente acabou, né, de observar na tirinha, assistimos ao jogo. Tem a preposição a. Todos esses verbos, meus amores, que nós fomos falando, que pedem a preposição a, fiquem atentos que daqui a pouco, não hoje, mas em uma outra aula, nós vamos estudar crase, que é a fusão da preposição a com um outro a. Vejam aqui, por exemplo, muitos não assistiram a quê? A Assembleia Geral, tá certo? Então, houve a crase porque eu juntei dois as, o artigo e a preposição. Isso é muito importante, não esquece. Agora, o verbo assistir tem mais 3 sentidos. E ele já é um daqueles casos de verbos que, ao mudar o sentido, mudam também a sua regência. Ou seja, mais atenção. No sentido de caber, pertencer, ele vai ser transitivo indireto e também pede a preposição a, viu, fera? Presta atenção aí, galerinha. Esta lei assiste ao inquilino. Percebam que nesta frase eu estou dizendo o seguinte, que esta lei pertence, esta lei está ao lado do inquilino. Então, o verbo assistir aí tem nada a ver mais com o sentido de presenciar, de ver, de observar. Não. Agora é caber, pertencer, ok? Mas, Kelly, a preposição é a mesma. O que é que mudou? O contexto. Você tem que interpretar também, viu? Não adianta deixar a coisa solta. Você também precisará interpretar para poder lembrar a regência adequada. Olha aí. E tem uma coisa, tá certo? Bem interessante que eu quero falar para vocês. Vocês sabem, não é? Que os pronomes oblíquos, átonos, eles podem substituir os objetos. E quando é objeto indireto, normalmente a gente usa o lhe na terceira pessoa, tá certo? Só que aqui a gente vai ter uma observação. Vocês viram, obviamente, que a transitividade é a mesma, né? Eu tenho a preposição a para esses dois sentidos. Aí a gramática, pensando em não provocar ambiguidade e pensando em não provocar dúvidas ao receptor, fez a seguinte regra para a gente. Na hora que você quiser substituir o objeto indireto do verbo assistir no sentido de ver, você não vai usar, tá, o lhe. Você vai usar o pronome pessoal do caso reto. Muitos não assistiram a ela. Para substituir a Assembleia Geral, você vai colocar a ela. Não pode, preste atenção, não é para escolher, é não poder. Você não pode colocar, muitos não lhe assistiram. Não vai poder colocar o lhe. Obrigatoriamente, você vai ter que colocar a ela. No caso do exemplo aqui, ó, do jogo, seria assistimos a ele. Entendeu? Por quê? Porque o lhe, ele deixou para você usar com o segundo caso.
Esta lei lhe assiste. Esta lei lhe assiste. Para substituir ao inquilino, você usaria o lhe. Então, isso é uma forma de você não ficar com dúvidas quando você precisar substituir os objetos. Aí a gramática já deu essa pista. Então, se for o verbo assistir no sentido de ver, você vai usar a ele, a ela, a eles, a elas. E se for no sentido de pertencer, de caber, você vai usar o lhe ou lhes, tá bom? Então, fica atento. No sentido de auxiliar, ajudar, ele vai ser VTD. A equipe médica assiste o paciente. Quer dizer que a equipe médica ajudou o paciente, auxiliou o paciente. Vejam que eu poderia fazer um trocadilho e colocar a preposição a. A equipe médica assiste ao paciente em recuperação. Observem que se você trocar isso, colocar a preposição a, mudou o sentido totalmente da frase. A equipe médica assiste ao paciente, quer dizer que ela ficou vendo o paciente. E ela não ajudou, ela viu, ficou vendo. É diferente. Tá certo, gente? Já no sentido de morar ou residir, ele é um verbo intransitivo. Cuidado! Que tem muita gente que diz que é transitivo indireto, que vai ter objeto indireto. Não é, galerinha. Olha aí, ó. Ele é intransitivo, vem com a adjunta adverbial de lugar e é um lugar que vem com a preposição em. Assistimos numa conturbada cidade. Assistimos em Recife. Assistimos em São Paulo. Observem que é o adjunto adverbial de lugar que tem a preposição em. Se ele não tem objeto, logo ele vai ser intransitivo. É isso aí, galera. Caramba, para respirar. Porque regência verbal não acabou. Acabamos os casos da aula de hoje, mas na próxima aula tem mais, beleza? Um beijo, valeu!